Então, isso, eu queria só avisar que é gravado, porque depois vai para o YouTube. Então, todo mundo deve ter recebido já o aviso aí. Aí a gente vai esperar só mais uns minutinhos, só para acabar de entrar o pessoal, tá? Vai, a lista de presença sempre passa no final do evento, tá? Inclusive, não só vai ter, como é imprescindível que ela seja preenchida para quem veio pelo Simpla para poder garantir o certificado, tá? Bom, gente, boa tarde de novo. Bem-vindos para o nosso evento. A gente está aqui com a Carolina e com a Emily. Meninas, quero ler o mini currículo de vocês, mas ele é tão grande que eu não sei o que escolher. Eu acho que eu vou deixar cada uma apresentar, porque eles têm muitos itens. Eu falei assim, gente, eu não sei qual que é o mais importante, o que vocês vão fazer. Então, quem vai começar? Ordem alfabética, Carolina? Não, começa a Emily. Boa tarde. Então, Emily, somos todos seus. Se precisar compartilhar a tela, você sabe fazer? Sei sim, mas como é um tempo mais restrito, eu preferi fazer em forma de conversa mesmo, para a gente ir dialogando, sem ter muitas amarras de apresentação, tá bom? É claro, eu também prefiro sim. Boa tarde, né, a todos. Eu me chamo Emily, sou assistente social, sou mestre em Direitos Humanos e atualmente estou secretária de assistência no município de Barra dos Coqueiros, aqui em Sergipe. Sei que muita gente aqui deve ser da Bahia, deve estar na Bahia, né? O município de Barra dos Coqueiros compõe a região da Grande Aracaju. Aqui em Sergipe, Aracaju é a capital. Então, de mini currículo eu trago isso, né? Posteriormente, a gente pode falar mais sobre alguns caminhos que eu já passei, mas de mini currículo, por hora, é esse. Não, mas isso é ok. E agora vamos começar a apresentação, né? Tem muita gente que nunca nem ouviu falar do SUS, acredita? Desculpa, vamos lá. Vamos lá, gente. Primeiramente, então, né, já que estamos iniciando a nossa apresentação, gostaria de agradecer, né, por esse espaço, por esse momento de estarmos dialogando sobre o SUAS, né, esse sistema que nos é tão caro, né, que nos permite
encaminhamentos de proteção social, né? Nos permite essa garantia, nos permite esse cuidado, essa atenção. É de uma sensibilidade muito grande pensar no SUAS, já de início, né? Como é o foco desse evento, para estudantes e até os calouros, né? Que estão chegando agora, para que já tenham essa noção de o que é esse sistema e de como estão inseridos ou inseridas, sejam assistentes sociais, sejam psicólogos, né? Então, primeiramente... Desculpa te interromper só um pouquinho, é porque tem muita gente falando aqui que o seu áudio tá baixinho. Para mim, ele até tá bom, sabe? Mas tem muita gente falando que não tá te escutando. Nossa, o que pode ser? Meu áudio, será que é só a entonação? Talvez chegar um pouquinho mais perto, não sei. Tem gente falando que tá bom. Para mim tá bom, então eu não sei. Tá. Então eu vou tentar aumentar mais a voz, aí vocês vão me dizendo, eu não consigo ver o chat. Aí você vai Pode me deixar que eu dizendo. olho para você, não precisa preocupar, não. Então, nesse primeiro momento, né, agradecer e dar as boas-vindas a todas e todos que estão aqui para conversarmos um pouco sobre o SUAS, né? Falar sobre o SUAS remete a pensarmos o que veio antes dele. Não nada muito histórico, muito atrás, mas o que antecedeu o SUAS, né, foi a política, né, a Política Nacional de Assistência Social. Então, antes de falar do Sistema Único de Assistência Social, eu gosto sempre de trazer esse parâmetro, né, esse suporte, esse aporte que tem o Sistema Único de Assistência Social. A política, né, de assistência social, ela compõe o tripé da Seguridade Social, juntamente com a Previdência Social e a Saúde. Então, quando no início eu falo que é muito importante pensar o SUAS, tendo em vista que ele compõe proteção social, é justamente para dar esse norte do que a política de assistência social encaminha, do que ela prevê. Então, a política de assistência social, ela surge no ano de 2004, ela se consolida, né, no ano de 2004. O SUAS, ele vem logo após, no ano 2005, e a política de assistência dentro, ou o SUAS dentro da política de assistência, ele vai se encaminhar em duas grandes proteções, né? Já que ele é formado pela proteção social, ele prevê a proteção social. Então, nós vamos ter proteção social básica, com prevenção de riscos e violências e violações de direito, e vamos ter proteção social especial, que é uma área do SUAS, da política de assistência, onde violações de direitos, situações de risco já foram instaladas, já estão, né, postas para as pessoas. Dentro da proteção especial, nós temos duas complexidades, dois níveis de complexidade, que é a média complexidade e a alta. Na média complexidade, embora os indivíduos, as famílias estejam em situação de violência e violação de direitos, os vínculos que são comunitários, os vínculos familiares ainda são preservados, podem estar fragilizados, mas ainda são preservados. Quando um sujeito ou uma família é atendido em nível de proteção social especial de alta complexidade, pressupõe de que esses vínculos familiares e comunitários já foram rompidos, né? É o que nós chamamos de alguns serviços, né? Alguns serviços da alta complexidade, que seriam acolhimentos institucionais, e enfim, aí tem alguns perfis, né, de atendimento para isso. Isso para dar esse panorama amplo, né, do que essa política apresenta, do que essa política traz. E aí, o que temos da grande proposta para hoje, da grande cereja do bolo, é pensar qual é o trabalho, qual é o direcionamento, qual é o papel do assistente social, no meu caso, né, falando nesse lugar, dentro do SUAS, né? Primeiramente,
antes de entrar propriamente dito no que é a atribuição do assistente social, eu gostaria de fazer uma distinção muito simples, né? E que muitas vezes causa grandes confusões. O que é? Muita gente ainda acaba confundindo o que é o serviço social com o que é assistência social. Não é a mesma coisa, né? Você dizer, eu sou assistente social, eu trabalho com assistência social. Você pode ser assistente social sem necessariamente trabalhar na assistência social, porque isso não é a mesma coisa, né? Assistente social é a profissão e a assistência social é a política pública, né? Essa O política... serviço social, né? Como? É porque você falou serviço e assistência. Isso, Aí serviço agora você social. está falando só assistência, aí eu fiquei na dúvida. Assistência social é a política pública. Essa política pública que eu trouxe esse panorama amplo. E o serviço social é a profissão. Então, tem essa diferença, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, eu estava analisando alguns documentos e fiquei muito encantada com a profissão da assistência social. E naquele momento eu percebi que a pessoa estava querendo falar que ficou muito encantada com a profissão do serviço social. E aí, eu até ri na hora, porque eu já estava pensando de falar sobre isso, né? Mas é algo que é muito comum de acontecer, das pessoas confundirem o que é o serviço social, a profissão, com a assistência social, que é a política, né? Então, é muito importante que nós tenhamos a distinção do que é isso. Por quê? O assistente social, a assistente social, pode estar inserido tanto na política de assistência, como na saúde, como na educação, no jurídico, enfim. Dito isso, o que é importante de destacarmos, né? Quais são os espaços em que uma assistente social pode ocupar dentro do SUAS. Aqui eu poderia falar de todos os equipamentos, né, que existem dentro do SUAS, tanto no nível da proteção básica, que são CRAs, né, quanto no nível da proteção especial, que nós temos CREAS, unidades de acolhimento, casas de passagem. Mas o que é importante nós destacarmos para além desses equipamentos? Qual é o papel, de fato, né, do ou da assistente social nesse caminho? Primeiramente, que o SUAS, como um todo, ele vai trabalhar com dois sentidos, né? Dentro da proteção social, a territorialização, entender os sujeitos e suas famílias dentro do território, e segundo, a matricialidade familiar, ou seja, não existe trabalhar dentro, né, do serviço social no SUAS sem pensar a família como um todo. Não existe nós trabalharmos apenas o indivíduo, embora muitas vezes as demandas cheguem através de um indivíduo, o olhar do profissional, nesse caso, ele deve ir além, ele deve se estender para a família. Então, é um ponto que é importante de se destacar. Outro ponto que é importante de se destacar é que dentro do SUAS, um ou uma assistente social jamais vai trabalhar desconectado de outras profissões, justamente por, nessa política, nesse sistema, buscarmos trabalhar essa família como um todo e sob a perspectiva de diversos olhares. Então, normalmente, comumente, né, existe uma equipe interdisciplinar, que geralmente é assistente social e psicólogo, em via de regra, geralmente são esses dois profissionais, porém, ainda outros profissionais compõem as equipes do SUAS, né? Temos advogados, psicólogos, aí Carol, que já vai complementar esse rol, né, de serviços e de atividades que são desenvolvidas. Então, o assistente social, ele nunca vai trabalhar sozinho. Existem atribuições que são privativas dele, né? Laudos sociais, pareceres sociais, que aqui seria um outro momento de nós falarmos. Porém,
todo o atendimento, todo o acompanhamento de famílias e indivíduos, ele vai ser feito de forma integrada, justamente para que haja essa complementaridade, né? E que a questão da incompletude, ela seja, de fato, a incompletude institucional, ela seja, de fato, efetivada. E aí, em que sentido eu estou dizendo isso? O olhar do assistente social, ele vai abranger, né, até um certo limite, né? Vão abranger aspectos socioeconômicos, vão abranger aspectos sociofamiliares. E aí, existe um limiar onde há necessidade desse complemento de olhar, dessa abrangência de olhar, para que justamente a intervenção ela venha a ser o mais abrangente possível. E aí eu não gosto nem de usar a palavra mais completa possível, porque vários caminhos podem ser tomados em um acompanhamento, vários caminhos podem ser adotados. E aí falar de completo é muito delicado e muito audacioso, diria eu, mas o mais abrangente possível. Por isso também que dentro do SUAS há a previsão, há a possibilidade de essa equipe interdisciplinar ela ser mais ampla possível, né? Porém, o que normalmente se vê, né, nos equipamentos do SUAS é mais assistente social, psicólogo. Para além disso, né, eu queria só voltar aqui nas questões que são de atribuições privativas do ou da assistente social, e eu queria voltar em alguns instrumentos que pode ser que algumas pessoas aqui estejam mais acostumadas a ouvir, e eu vou tentar não ser tão técnica, porque podem ter alguns calouros e calouras, né? E, eu e aí ficar um pouquinho voando, vamos dizer assim. Mas o que é que eu quero dizer com as atribuições que são privativas? Existem, né, atribuições que somente o ou a assistente social deve fazer. E aí existe uma discussão que é muito importante, né, de nós analisarmos, que é até que ponto, né, essas atribuições, nós podemos entender essas atribuições como viabilizadoras de direitos. Em que sentido? O parecer social, somente a assistente social pode fazer. O laudo, um laudo social, somente a assistente social pode fazer. Emily, opa, caiu? Não, né? Não, é alguém que Não, começou alguém está compartilhando tela. compartilhando tela aqui. Peraí. Emily, no SUAS, existem atribuições que são específicas e que exijam somente esse tipo de documentos que são privativos de assistente social? Até pouco tempo atrás, existia, né? E aí, em que sentido eu digo isso? De 2018 para cá, há uma crescente discussão sobre a provisão de benefícios eventuais, né? Dentro, por exemplo, dos CRAs. Até de 2018 para trás, exigia-se para a provisão desses benefícios, dos benefícios eventuais, análises que eram específicas e privativas do assistente social. Porém, discussões amplas entre o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social e dentro da própria categoria, foi, né, identificado que muitas das vezes, né, esse fechamento, essa atribuição tão específica acabava limitando, né, o acesso a direitos. Então, é muito importante que nós tenhamos esse direcionamento do pensar dentro da nossa profissão. Não que devemos abrir mão dos instrumentos que são específicos do assistente social, justamente porque a nossa formação permite e nos dá encaminhamentos de fazermos isso de uma forma que outro profissional não faria. Então, é extremamente necessário. Porém, a viabilização de direitos, ela não deve ficar engessada nisso apenas. Por isso que eu comecei a minha fala falando dessa articulação intersetorial, né? A análise e o parecer da assistente social deve compor, né, a provisão de direitos,
Porém, a análise de outros profissionais, o acompanhamento de outros profissionais devem compor essa provisão de direitos. E aí sim, nós abrangermos, né, um número, né, cada vez maior de pessoas, e com a melhor qualidade possível de acompanhamento. Então, quando eu trago essa questão das atribuições que são privativas, e eu me comprometi de não ser técnica em dizer que atribuições são essas e de que forma elas são executadas, mas é de trazer justamente essa perspectiva, de observar de que forma nós utilizamos isso para a viabilização de direitos, né, dos usuários do Sistema Único de Assistência Social. Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo um pouquinho. Pronto. E aí, por fim, né, que eu estou tentando me controlar aqui no tempo, para a gente não extrapolar muito, para não deixar, para reservar o tempo do debate, o que eu quero trazer, justamente, é nós pensarmos, né, em que ponto nós podemos compreender essa complexidade que é trabalhar com as famílias, né? Isso é um ponto que eu acho primordial de finalizar a minha fala, justamente pensando dentro desse sistema. O Sistema Único de Assistência Social, ele é um sistema que ele abrange, né, as demandas também e as fragilidades de outras políticas. E aqui eu vou explicar o quê, né? Muitas das vezes, pontos que precisam, que as outras políticas não alcançam, precisam ser trabalhados dentro da assistência social, né? Chegam para nós como demanda, não necessariamente precisam, né? Mas chegam para nós como demanda. A saúde, ela tem uma limitação específica, ela chega num ponto específico. A educação, ela tem também esse ponto específico do que trabalhar, do que atender. O trabalho dentro do SUAS, ele é muito mais amplo, justamente porque ele prevê esse acompanhamento num nível muito mais amplo e complexo dentro do trabalho social com famílias. Então, muitas das vezes, ao chegar aquele indivíduo e vários indivíduos, né? Agora na pandemia nós temos observado o agravamento, né, das situações de vulnerabilidade. Ao chegar desses indivíduos nos serviços, de nós termos, né, a sensibilidade, o olhar para além daquela questão aparente, para além daquela questão que é imediata, né? Agora, como eu estava falando agora na pandemia, com as situações de vulnerabilidade agravada, as necessidades materiais, elas aparecem de forma mais latente. Porém, nós não podemos deixar escapar as necessidades de vínculos, as necessidades familiares, as necessidades que estão ocultas daquela demanda inicial. Então, chama atenção aqui dessa questão do SUAS, ele ser muito mais amplo, ele tocar em pontos que muitas das outras políticas sociais não tocam, porque são muito específicas, são muito direcionadas. E aí, acho que vale a pena outros momentos para a gente discutir isso, aprofundar melhor, né, o que é o SUAS, quais são as especificidades do SUAS, que não é porque ele não tem essa amarração tão direcionada, que ele também não é específico, que ele também não tem as suas diretrizes. Então, já deixo aqui o pedido, né, para trabalharmos isso aí, quem sabe outros convidados, de trabalharmos o SUAS de forma mais abrangente e principalmente pensar o SUAS nesse contexto de pandemia. Emily, tem uma dúvida quando você fala que pode ter muita gente, como que acontece o acesso a esses direitos? Porque são direitos da população, que às vezes a população nem tem consciência, são tão poucos, né, que quando tem a gente tem que espalhar. Mas, por exemplo, isso é algo que vocês chegam nas famílias, ou as famílias procuram, qual que é o ponto de encontro?
Então, veja, como é mesmo o seu nome? Eu não Roberta. 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 Há possibilidades, né, do acesso sobre essas duas formas, né? Os serviços do SUAS devem realizar busca ativa aos usuários, né? Devem estar nos territórios, tanto instalados, né, quanto equipamento físico, e quanto em forma de busca ativa mesmo, com as equipes, né, no território, dialogando com as famílias. Porém, muito do que acontece é os usuários buscarem muito mais os equipamentos do SUAS, principalmente o CRAS, né, os CRAS. CRAS e cadastro único, dentro, né, da política de assistência, são os equipamentos mais buscados. O cadastro único, embora não seja especificamente da política de assistência, geralmente ele está dentro de um equipamento, né, dentro do CRAS, por estar mais perto da população mais vulnerável. Aí já tem outra coisa para falar, que é cadastro único. Mas aí, como é que se dá isso, né? Ou as famílias buscam, ou há a buscativa do equipamento do serviço. E aí, esse é o papel central do cadastro único, né? O cadastro único para programas do governo federal, municipal e estadual, ele acaba sendo um grande ventilador, né, do SUAS. Por que eu estou dizendo ventilador? Porque acaba que muitos da porta, né, vem sendo através do Bolsa Família, isso é histórico, né? As pessoas demandam esse programa de transferência de renda e normalmente o cadastro único está dentro do CRAS. Então, acaba que as pessoas identificam. E é muito estratégico permanecer o cadastro único dentro do CRAS, porque ali, né, mesmo que a pessoa não tenha uma demanda, não traga uma demanda específica de CRAS, né, de vulnerabilidade, no caso da proteção social básica, é possível que as equipes, né, ali façam, por exemplo, uma sala de espera explicando quais são os serviços do SUAS, e aí as pessoas têm acesso a essa informação de saber quais são as possibilidades de ofertas que elas têm ali naquele território, e dessa forma vai sendo facilitado, né, a referência daquele equipamento no território. Então, o cadastro único, ele também serve de um instrumento, como instrumento muito importante para o acesso a essas famílias, tanto de informação quanto dos serviços. Era mais ou menos isso, Roberto, você estava tentando entender? Sim, na verdade, dá vontade de perguntar mil coisas, né? Como você disse, depois a gente fala de outras. Pois sim. Emily, eu posso fazer uma pergunta, por favor? Sim. As práticas integrativas do SUS têm a ver com o SUAS? As práticas integrativas do SUS têm a ver com SUAS. Isso, precisa se passar pelo assistente social? Como é que funciona? Ou não? São coisas distintas? São coisas distintas, né? Não há necessidade, obrigatoriedade ou algo que interligue, né? Que faça esse caminho, esse fluxo de alguém ser atendido na prática. Eu não conheço as práticas integrativas do SUS, já vou deixar bem registrado aqui, mas não há nada que vincule, né, o atendimento, o acompanhamento em outra política que necessite passar pelo SUAS, por exemplo. Dentro do SUAS, né, é recomendado que, para que a pessoa, né, ela acesse diversos programas, serviços, benefícios, ela esteja vinculada ao cadastro único. E aí é possível, através desse sistema, fazer a integração desse usuário ou dessa usuária com diversos programas, serviços e benefícios, mas não necessariamente de uma política para outra, né? Como da assistência para a saúde. Não necessariamente. Emily, depois tem mais umas perguntas aqui, mas aí a gente vai deixar para o final para não arriscar, né, roubar o horário da Carolina. Aí a gente fala, Carolina fala, depois a gente fala todas as perguntas aqui, a gente pega
Todo Eu mundo tentando aqui perguntou. ajustar o tempo para dar tempo para não É muito pouco. avançar, né? De Carol. Então, Obrigada, Emily, pela resposta. Boa noite, Carolina. Boa Seja noite, gente. bem-vinda. Pois é, eu acho que, né, Emily já conseguiu trazer muitas questões legais e a gente já fica querendo explorar, né, as questões que ela trouxe. Eu entendo perfeitamente. Inclusive, né, não foi à toa, assim, é engraçado porque falar de assistência social, falar de SUAS, exige da gente sempre uma introdução, né, que fala dessa estrutura. Até porque, como você mesmo colocou no início, são poucas as pessoas que têm acesso, né, que têm uma compreensão do que seja o SUAS. E aí, assim, eu sempre gosto de ficar para o final, para depois, para eu não precisar passar por tudo, porque eu já entro direto na discussão, entendeu? Vamos lá, deixa eu primeiro me apresentar, né? Eu sou Carolina Rodrigues Alves de Souza, eu sou doutora em psicologia, sou mestre em psicologia social, e tanto na minha dissertação de mestrado quanto no meu doutorado eu trabalhei, né, a temática geral, né, o pano de fundo das minhas discussões estão sempre no SUAS, dentro do SUAS, e eu trabalho há 10 anos, vai completar, aliás, acho que 11, há 11 anos, como servidora pública no SUAS. Eu também sou professora de psicologia, né, na Ânima, na AGE de Paripiranga, e também trabalho na clínica, atuo na clínica com psicanálise, mas essa parte eu não vou nem mexer hoje, tá? Depois a gente vai fazer um evento só para você contar como que você arruma tempo para tudo. Então, eu não, acho que eu não vou saber responder essa, não. Acho que é melhor deixar para lá essa pergunta. Mas vamos lá. Sobre o SUAS, né? Em primeiro lugar, né, eu queria agradecer o convite de vocês, né, do Desembolando, e especialmente em nome da minha aluna querida, Alícia, que foi quem entrou em contato comigo, né? Tá aqui morrendo aqui no chat. E aí, assim, é uma satisfação para mim, né, dividir esse espaço com Emily, que Emily é uma pessoa muito querida minha, e já trabalhamos juntas, né, nos tornamos grandes amigas, e assim, e é sempre bom, né, porque a gente consegue fazer essas trocas entre a gente, e é bom poder fazer essa troca com mais pessoas, né. Então, assim, para mim, eu sempre fico muito feliz, né, quando os espaços universitários, acadêmicos, especialmente pensados assim para quem está chegando, tem esse cuidado de falar de SUAS, porque embora o SUAS já exista aí há uns bons anos no Brasil, a gente sabe que ainda não é uma política tão conhecida e reconhecida, especialmente nas formações. E na formação de psicologia isso é algo muito recente, né? Eu comecei a trabalhar no SUAS sem ter noção, assim, não, noção eu tinha porque eu estudei para passar no concurso, né? Mas na minha graduação eu não tive acesso, eu não sabia nem que existia o SUAS. Então, eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, né? Para quem está chegando aqui agora. E eu acho importante, especialmente, falar do lugar da psicologia no SUAS, porque a gente da psicologia vem de uma tradição muito clínica, no sentido do clínico de consultório, né? E existe uma expectativa, uma percepção de uma psicologia muito elitista, né? Que olha para aquele sujeito como sendo isolado de um universo social, como se o que não acontece nem na clínica, eu adianto logo. Mas, de qualquer forma, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender como é que o psicólogo trabalha dentro do SUAS. Eu acho que para quem, né, para quem vem trabalhando, a gente acaba tendo que descobrir isso um pouco sozinho. E eu acho que para a gente avançar, é importante que as pessoas que já estão descobrindo há alguns anos, como eu mesma, possam passar adiante o que já descobriram, né? O que já entenderam sobre esse trabalho. E aí é o que eu vou tentar fazer aqui hoje, de uma forma breve, né? E aí, em primeiro lugar, eu gosto sempre de falar, de discutir sobre a participação do SUAS enquanto né, como parte do tripé da Seguridade Social.
E aí, Roberta, entra inclusive um pouco na pergunta que você fez para a Emily, né, sobre quem acessa e como acessa. Eu acho uma discussão importante, quando a gente fala de SUAS, de entender para quem que ele é feito, né? Quando a gente vai ler sobre a política da assistência social, a gente lê que o SUAS é para quem dele necessitar, né? E aí tem todo um debate de se isso implica numa universalização de acesso, como é o caso da saúde, ou não. Porque, veja, quem dela necessitar, quem quer que seja, pode ir lá e acessar. Mas ele não é para todo mundo, né? O SUAS, ele é uma política, né? Um sistema que é ofertado para pessoas, de forma geral, que estão em situação de vulnerabilidade social ou em situação de risco pessoal e social. Então, isso quer dizer que as pessoas que não estejam, não entrem nesse escopo, elas não vão poder acessar o SUAS, a princípio. Mas, de qualquer modo, qualquer pessoa que tenha essa necessidade ou que passe a ter por algum momento da vida, né? Emily muito bem mencionou a pandemia, que colocou muita gente de volta, né? Abaixo da linha de pobreza, as pessoas que tinham saído, não só a pandemia, mas, né? Os últimos anos do Brasil fizeram isso. E não só isso, mas a própria pandemia colocou pessoas que tinham seus pequenos negócios, que tinham, né, suas fontes de renda, que deixaram de poder acessar, e elas hoje talvez tenham se tornado usuários ou tenham se tornado pessoas que precisem acessar o SUAS, né? Então, eu acho importante a gente discutir essa questão, especialmente para a gente entender quem é o nosso público, né? Entender... Carolina, tem até uma forma que eu acho de esclarecer um pouco, é o seguinte, na hora que você fala que teoricamente é universal, mas na prática, para quem está vulnerável, deveria ser óbvio que, né, que quem procura é porque está precisando. Existe oportunismo? É isso que você está querendo dizer? Na verdade, tem pessoas que não precisam e que buscam? Então, na verdade, eu não chamaria de oportunismo. E eu acho que esse é um dos grandes cuidados que eu trago, que eu vinha pensando em apontar para a psicóloga e o psicólogo do SUAS. Porque o que acontece? Por tradição mesmo e por um imaginário social que se tem do que é o psicólogo, dessa capacidade de escutar para além do que está sendo dito, às vezes tem uma expectativa de que o psicólogo consiga descobrir se a pessoa está falando a verdade ou não. E essa é uma armadilha que a gente não pode cair, porque a gente não tá, né, não é nossa função avaliar se a pessoa está falando a verdade ou mentindo, descobrir se ela é pobre, se ela é rica, sabe? Eu acho que a gente precisa entender o que leva aquele sujeito até ali, o que leva aquela pessoa a fazer uma demanda e assim entender o usuário do SUAS. Por isso que eu acho importante discutir isso, sabe? Porque eu acredito que enquanto uma política pública que quer alcançar as pessoas que dela necessitem, a gente precisa pensar o SUAS enquanto universal, nesse sentido. Qualquer pessoa que entenda que necessite dela, ela vai acessar. É claro que a gente tem critérios para que a gente possa garantir que quem realmente esteja em necessidade possa ser contemplado de uma forma mais efetiva, né? Mas eu acho que essa questão é boa de se levantar justamente para a gente pensar o nosso papel, né? Para a gente não cair nessa armadilha de achar que nossa função é descobrir quem é pobre e quem é rico, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que é importante a gente marcar aqui. E aí, assim, para além de... né? E aí, falando da psicologia propriamente dita, eu acho que a gente precisa pensar tanto numa perspectiva que hoje é muito discutida dentro da psicologia, né? Do compromisso social da psicologia, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que a psicologia trabalha com vínculo, né? A psicologia trabalha com escuta e com a compreensão mesmo de como se dão as relações e os vínculos. Então, a gente tem esse papel, a gente está ali para entender de forma ampla essas duas questões, né? Mas vamos lá, deixa eu voltar para a questão do compromisso social. A psicologia, ela ganha um papel dentro da política, né? Lá para meados da década de 80, que é quando, depois da redemocratização do Brasil, o SUAS, né? Não SUAS, ainda não era SUAS, né? Emily deixou claro que foi em 2005 que o SUAS se tornou o Sistema Único de Assistência Social. Mas, assim, a gente começa a pensar sobre essa possibilidade de suporte social à população mais necessitada no Brasil.
E aí a psicologia entra no bojo de uma discussão muito aproximada com a psicologia comunitária e social, né? Então, a psicologia entra nesse campo pensando muito de como é que essas questões sociais implicam numa vivência daquelas populações, né? E aí, é quando eu falo, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a expectativa que se tem, porque, veja, se eu estou aqui dizendo que a psicologia entra no SUAS nesse lugar de compreender de uma maneira ampla quem é esse sujeito dentro de um contexto de onde ele vive, a gente não pode cair nessa armadilha de ser chamado a responder sobre a verdade do discurso daquele sujeito, né? E se a gente é chamado, porque isso acontece com muita frequência, a gente precisa escapar desse lugar, né? Então, assim, entender o papel do psicólogo, da psicóloga no SUAS, implica necessariamente em fazer uma crítica desse lugar tradicionalmente relegado à psicologia mais elitista, de entender o sujeito como sendo isolado, como se ele não se constituísse dentro de um contexto muito específico, político, social, cultural, né, familiar, como Emily bem marcou, que a questão familiar é muito importante dentro do SUAS. Então, assim, e quando eu falo isso, quando eu falo que a gente está tentando escapar dessa tradição, eu não estou dizendo que não há clínica e não há escuta no SUAS. Eu acho que essa é uma das minhas grandes lutas, né? Porque a gente, justamente por conta dessa expectativa que se tem do que é o psicólogo, do que é o trabalho da psicóloga, a gente costuma ser recebido na assistência, eu particularmente fui recebida na assistência social, sendo avisada de que, olha, aqui você não vai fazer clínica, né? E eu acho que isso é uma concepção muito errônea do que é clínica. A clínica para a psicologia é algo muito mais amplo. É uma concepção de que o nosso trabalho implica em escutar aquele sujeito e de possibilitar um reposicionamento subjetivo dele. O que significa isso? Significa que ele possa se colocar de uma outra forma, que ele possa encontrar suas potencialidades e enfrentar certas dificuldades a partir dessas possibilidades que ele tem dentro dele mesmo. E com isso, gente, eu preciso também deixar muito bem marcado, com isso eu não estou falando de acomodação, não estou falando de fazer com que aquele usuário da assistência fique feliz onde ele está. Não é disso que eu estou falando. Mas é de entender que a gente está falando de uma situação de pobreza e de violência estrutural que existe no Brasil há séculos, né? E que não é o meu trabalho especificamente que vai transformar essa estrutura. É claro que a gente tem toda uma concepção aí, todo um entendimento de uma necessidade de transformação social que a gente espera que seja feito aos poucos, né? Mas o que eu quero dizer é que eu, enquanto psicóloga, na escuta que eu faço, a minha intenção, e essa intenção é clínica, conceitualmente falando, é de permitir que esse sujeito encontre nele mesmo e nas suas relações potencialidades que façam com que ele consiga superar essas dificuldades que ele está vivenciando, tá? E aí, para falar disso, né, eu trago esse conceito que é muito caro para a psicologia, que é o conceito de subjetividade. A gente precisa entender que a subjetividade não é algo individual. Não é, embora tenha relação, né, o próprio conceito, o próprio nome se refere ao nome sujeito, né, e a gente vai encontrar isso a partir da fala do sujeito. A subjetividade ela é produzida cultural, social, politicamente. Então, assim, a gente precisa entender como é que isso se produz. Eu acho que esse também é o trabalho do psicólogo, é ter esse entendimento mais amplo desse campo político, desse campo cultural e social, de como é que se produzem as subjetividades e de como é que com isso a gente consegue trabalhar, né? Emily falou na apresentação dela que o SUAS ele se sustenta na territorialização e na matricialidade familiar, né? A própria concepção de território, se a gente for ver, a gente precisa entender que se a gente pega uma periferia, aqui, né, eu sei que vocês aí são de vários lugares do Brasil, pelo que eu estou entendendo, né? É da Ânima como um todo, então
Nós aqui falamos de Sergipe, eu não sei se eu deixei isso claro. Emily deixou, eu não sei se eu deixei, que eu também sou de Sergipe, tá? Mas, por exemplo, se a gente pega um bairro da Zona Sul, da periferia da Zona Sul, e um bairro da periferia da Zona Norte, embora a gente vá encontrar problemas similares, a gente encontra formas de funcionamento e dinâmicas de funcionamento muito específicas, né? E a gente encontra processos de subjetivação específicos, inclusive nesses territórios. E isso também faz parte do trabalho do psicólogo e da psicóloga, é de conseguir compreender não só o sujeito na sua singularidade, mas entender que essa singularidade desse sujeito traz com ele toda uma história, traz com ele todo um processo de subjetivação a qual ele tem sido submetido a vida inteira. E isso é importante que a gente compreenda para que a gente possa fazer um trabalho dentro da própria assistência, sabe? Inclusive, né, falando de pandemia também, porque a gente não pode deixar de falar, até porque a gente está vivendo isso há mais de um ano, a pandemia, a gente sempre, né, tem se dito por aí que as coisas não vão ser mais as mesmas depois da pandemia. E eu reitero isso não de uma forma romântica, acreditando que o mundo vai melhorar. Infelizmente, eu não acredito nisso. Mas os processos de subjetivação que estão se dando durante todas essas mudanças, as quais a gente está sendo obrigados a vivenciar, eles vão trazer frutos no futuro, né? Existe uma necessidade de compreensão de como é que essas dinâmicas se estabelecem e de como é que a gente encontra nessa dinâmica não apenas os problemas, mas também as soluções, mas também as potencialidades, né? Então, assim, no trabalho com SUAS, a gente sempre fala disso, a gente trabalha com as potencialidades daquele sujeito e daquelas famílias. Então, a gente trabalha com fatores de proteção, a gente trabalha com vínculos comunitários, com vínculos familiares, né? Qual é a rede de apoio daquele sujeito? Onde é que ele consegue se sustentar para ele conseguir superar essas dificuldades que ele está enfrentando, né? E aí é importante frisar de que, né, Emily, acho que por conta da questão do tempo, e eu acho que eu já extrapolei o meu também, né, gente? Vocês me avisam que eu não estou nem olhando, viu? Que Emily falou, né, da produção especial e da produção básica, né? A proteção básica trabalha especificamente, pelo menos esse é o projeto, com vulnerabilidades sociais. Enquanto que a proteção especial, ela vai trabalhar com situações de risco pessoal e social. E na situação de risco, geralmente ela está relacionada com risco de rompimento de vínculo, justamente porque a gente entende que os vínculos, eles são fatores de proteção, né? Não é o sujeito sozinho, mas é como ele se relaciona com a comunidade dele, como ele se relaciona no meio familiar, né? Qual tipo de suporte que ele vai ter, inclusive institucional, né? Quais são as instituições que podem dar suporte para esse sujeito? Como é que a gente faz esse trabalho? Então, o trabalho, né? E aí, só para finalizar, eu acho que eu já extrapolei muito mesmo, mas só para finalizar, o trabalho interdisciplinar, ele é isso, né? A psicóloga e a assistente social, e aqui eu estou falando dessas duas, porque como a Emily bem frisou, são as duas profissionais que estão, né, que estão necessariamente ali, que são a equipe básica, mas a gente pode ter advogado, a gente pode ter pedagogo, a gente poderia ter até sociólogo. Não conheço na história do Brasil algum sociólogo contratado para trabalhar no SUAS, não sei se existe, espero que sim, mas é um profissional que está previsto também na política, tá? Mas, assim, pensando na psicóloga e na assistente social, a gente vê um trabalho justamente em que a gente reúne esse olhar que Emily trouxe, né, com o olhar que eu estou trazendo. Então, assim, a gente vai conseguir pensar nesses processos de territorialização, do que é que aquele território traz de possibilidades, e não só de possibilidades, é claro, a gente precisa avaliar quais são os riscos que o território vai trazer, mas especialmente as potencialidades que eles trazem, e trabalhar com essas potencialidades, né? Trabalhar a partir dessa perspectiva política, social e também subjetiva. Gente, eu falei demais, eu acho que eu vou ficar por aqui, vou deixar aí com as perguntas e a gente conversa mais. Olha, tem uma pergunta recorrente aqui para vocês responderem, que é o seguinte: qual seria o marcador de acesso ao SUAS? Né? Se é uma renda social, né? Qual que é o critério? Marcador de acesso ao SUAS.
Diga, Carol, comece. Não, na verdade, assim, né? Foi o que eu tentei falar rapidamente disso, mas eu já estava correndo, entendendo que eu já tinha extrapolado. Mas esse acesso, ele pode ser tanto, né? Isso a Emily já colocou. Tanto ele pode ser através do CRAS, que é porta aberta, né? Então, assim, uma pessoa que entenda que está necessitando de algum serviço do SUAS, ela vai lá e vai procurar o CRAS, né? Ela também pode acontecer pela via da busca ativa, em que a equipe, no trabalho de territorialização, ela vai, cada equipamento, cada CRAS, cada CREAS, ele vai estar referido a um território. Então, nesse território, ele vai fazer um mapeamento e vai entender quais são as famílias que precisam desse acompanhamento e desse acesso e vão até elas. Na proteção especial, às vezes o acesso é outro, porque o que acontece? Na proteção social de média complexidade, a gente trabalha com situações de pessoas que sofreram violências. Então, geralmente, as pessoas vão chegar via judiciário, via conselho tutelar, via Ministério Público, né? Elas podem acessar? Podem. Elas podem ir lá procurar? Podem. Mas, geralmente, o acompanhamento que se faz no CREAS é através desses encaminhamentos, do que a gente chama de Sistema de Garantia de Direitos, né? E a proteção social especial de alta complexidade, mais ainda, porque a alta complexidade implica em pessoas que sofreram violência a tal ponto que tiveram seus vínculos rompidos. Quem são essas pessoas? Crianças e adolescentes acolhidos em entidades de acolhimento, idosos que também, né, sofreram violência, abandono, negligência, estão acolhidos, pessoas em situação de rua. Então, assim, o acesso vai depender, né? A população de rua, por exemplo, tem o Centro POP, que é um equipamento específico para a população de rua e que também é porta aberta. Qualquer pessoa que se vê em situação de rua, por exemplo, de novo, agora na pandemia, com a situação que vem sendo imposta para alguns trabalhadores que deixam de poder pagar aluguel, infelizmente, a gente tem ouvido falar de que muita gente está em situação de rua porque não tem podido pagar o aluguel. Então, essas pessoas podem acessar o Centro POP e não precisam ser encaminhadas, elas vão lá e procuram serviço, né? Já para o acolhimento, as pessoas não vão lá e dizem eu quero ser acolhida, né? Geralmente isso vem através de denúncias, através desses órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Agora, essa parte dos marcadores, né? Que eu acho que eu acredito que a pessoa está perguntando no sentido da questão mesmo econômica, né? De qual critério para você acessar um serviço da assistência? Eu vou deixar essa para a Emily, que tem mais experiência com a básica, eu acho que ela vai, com a básica e com o CAD único, né? Com o cadastro único, ela vai poder explicar melhor. Deixa eu ver aqui. Essa pergunta, ela é muito importante e muito cara nesse momento. Primeiro, porque é um momento que a gente está tentando fazer essa abordagem e é superficial, mas ela é importante porque, de que forma a gente vê que o acesso chegou, né? A materialização, né, do SUAS, do trabalho no SUAS, né, ver a concretização do trabalho no SUAS é algo muito sutil. Por quê? Justamente aquela questão que eu estava falando. É fácil a gente entender quando é que a educação chegou, é fácil a gente entender quando é que a saúde chegou. Quando a gente fala em termos da política de assistência social, ver de que forma isso se materializa é muito sutil, justamente porque nós trabalhamos com acesso a direitos. E aí, quando Carol fala, né, que trabalhar os vínculos, né, comunitários e familiares é justamente trabalhar essa questão da proteção, nesse sentido, é justamente nessa pegada. Muitas das vezes, trabalhar uma questão que nos chega sobre violação de direitos e ver que aquele usuário, aquela família superou aquela violação de direito, leva tempo, leva diversas investidas, né? Então, nem sempre o trabalho no SUAS vai ser visto de forma material, como em outras políticas é. Então, quando você está perguntando de forma isso se materializa, não vai ser só a partir da renda. Justamente porque o SUAS, ele prevê
a viabilização de direitos muito para além da renda, né? Para além de provisões materiais, mas justamente no sentido de trabalhar essas vulnerabilidades que são relacionais e que dentro dessas vulnerabilidades que são relacionais acabam impondo riscos e vulnerabilidades. Então, as vulnerabilidades elas não são só socioeconômicas. E pensar dentro do SUAS só em vulnerabilidade socioeconômica faz a gente permanecer, fazer permanecer aquele usuário ou aquela família dentro daquela situação de risco ou de vulnerabilidade, porque a gente não consegue atingir outras áreas que estão presentes ali de vulnerabilidades. Então, em termos materiais, do que pode ser acessado dentro da política de assistência, aí são outras questões de fato, né? Tem um exemplo interessante aqui, perguntando, que foge disso da questão financeira, econômica, na verdade. Olha a pergunta. Como o SUAS ajudaria as pessoas que moram aqui, mas são de outro país? São muitas mães sozinhas, angolanos, ou vamos pensar lá em cima dos venezuelanos. É um critério o ser brasileiro? Não, de forma alguma. Inclusive, o cadastro único, né, que acaba sendo porta de entrada para serviços, programas e benefícios do SUAS, ele tem marcações, tem campos específicos de inserção e de observação, né, porque o cadastro único ele é um grande banco de dados, mas de encaminhamento justamente para pessoas imigrantes ou pessoas em situação de rua, pessoas, né, em trânsito, né, porque a gente não pode esquecer as cidades que são fronteira do nosso Brasil e que são fronteira, né? Então, o SUAS ele não exclui, né, as pessoas que estão em situação de imigração aqui no Brasil ou que já são imigrantes mesmo, tem toda a possibilidade de ser atendido como um brasileiro. E aí, já vou encaixar uma outra pergunta que tem aqui nesse mesmo lugar, quais são os serviços que são oferecidos? Então, por exemplo, tem uma mãe na rua com filhos, etc. Ou ela é acessada ou ela procura um centro. O que pode ser oferecido para essa pessoa? Veja, dentro da assistência, tem vários equipamentos, né, que podem ser trabalhados, depende por onde ela chegou. Mas digamos que ela chegou no CRAS, o equipamento que tem em maior número, normalmente, nas cidades, e que é mais conhecido. Digamos que ela chegou no CRAS, ela está em situação de rua e ela apresentou que necessita de um lugar para suporte. Né? Essa articulação pode ser feita com o CREAS, né, que geralmente também tem CREAS nos municípios. Aqui em Sergipe, não tem nenhum município que não tenha CREAS, e aí o CREAS tentar viabilizar algum tipo, e aqui eu estou falando bem a grosso modo, viu, gente? Algum tipo de vaga em casa de passagem, alguma unidade de acolhimento, ou então, como é o caso de Aracaju, que tem um equipamento específico para pessoa em situação de rua, que é o Centro Pop, que aí é mais direcionado ainda. Não significa, e aí eu estou falando CREA, Centro Pop, sem nem explicar o que é, eu já fico nervosa. É por causa do tempo, mas digamos, né, havendo um Centro Pop, que é um equipamento específico para a população em situação de rua, é necessário ainda articular com o CREAS, que é esse equipamento que trabalha com pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência, ainda há a possibilidade de fazer essa articulação, mas esse equipamento específico, que é o Centro Pop, pode viabilizar isso. Porém, aí Carol, que teve mais experiência nessa área, pode confirmar isso, é uma coisa que eu gosto de dizer sempre, não é porque uma pessoa está em situação de rua que ela deseja sair da rua, né? Isso é um estereótipo que a gente vê muitas pessoas dizendo: fulano está na rua, vamos dar um jeito de tirar fulano da rua. Às vezes não é desejo da família ou da pessoa sair da rua. Mas, assim, falando em termos práticos, né? Uma família, uma mãe com filhos que deseja
que pode ser viabilizado. E aí, como eu falei, né, pode ser articulado alguma vaga em acolhimento e, paralelo a isso, essas equipes de CRAS, de CREAS, de Centro Pop e principalmente de CREAS, trabalhar com essa família condições para que, em algum tempo, ela consiga, né, sair daquele acolhimento e, de repente, através de um benefício eventual, um aluguel social, enquanto essa pessoa se fortalece financeiramente para prover o seu próprio sustento e cuidar da família. Então, falando de um jeito bem básico e de um jeito bem simples, que esse é o cenário mais simples que pode acontecer num acompanhamento desse tipo, né? Seria mais ou menos esse caminho. Por isso que eu estou pedindo um evento específico do SUAS para a gente trabalhar todas essas questões com calma, né? E com toda a especificidade que esse sistema requer. Precisamos. Aí a gente vai pegar as perguntas aqui que não foram respondidas, aí a gente já manda antes para a gente já fazer um tema já focado, porque realmente, gente, ó, eu já estou louca de pergunta, cheio de pergunta para fazer para vocês, tá cheio de pergunta no chat. A gente não tem tempo agora, mas vocês poderiam deixar e-mail, Instagram, aqui no chat, porque as pessoas estão pedindo, e é bom, porque às vezes alguém precisa, quer uma informação a mais, até chegar outro evento, né? Eu vou colocar aqui o e-mail no chat. O SUAS, que na verdade era uma coisa desconhecida, aí ele chegou, agora vocês chegaram e deram, assim, tem muito mais dúvidas. De mas pois é, né? Mas é muita complexidade, né? Então a gente acaba soltando muita questão, colocando muita questão, e aí, infelizmente, não haveria tempo de qualquer modo da gente aprofundar, né? Mas, sim, é isso que está dando para perceber, assim, mas é isso, assim, a palavra da Emily, a abrangência da coisa. Quando a gente fala, né, desses marcadores, assim, na minha apresentação, eu falei sobre essa armadilha, né, da gente ser solicitado a decidir se alguém merece ou não merece, se pode ou não pode, né. E aí, apesar dos critérios objetivos que existem, né, para a distribuição de certos benefícios e para o acesso a determinados serviços, a gente não trabalha só com o dado objetivo, né? Então, de fato, assim, existem muitas situações em que em que a gente, infelizmente, não consegue acessar a todos, a gente não consegue ofertar a todos o que eles precisam. Por exemplo, quando o Emily dá o exemplo aí aliás, quando você faz a pergunta, né, da família que está em situação de rua e vai lá e procura alguma equipe da assistência social. Eu trabalhei por um período no Centro Pop, né, no Centro de População de Rua, e era muito comum chegar uma família pedindo acolhimento em algum albergue e não ter vagas, né? E é muito angustiante você dizer assim, olha, eu não posso te oferecer isso. Você vê uma família inteira que está na rua e que, assim, acabou de... a pessoa foi demitida, conseguiu segurar 1 mês, 2 meses, terceiro mês, despejaram eles. Despejou a família inteira, aí vai lá procurar o serviço, né? E a gente não tem vaga, às vezes. E aí tem a oferta também de aluguel social. Mas, assim, tem muita gente que já está lá na frente há muito tempo pedindo, né? Porque, apesar que, de fato, nem todo mundo que frequenta o Centro Pop necessariamente queira sair da rua, no sentido de que eles estão ali muito mais por uma referência institucional do que por uma demanda, né, para estar em outro lugar, para conseguir uma casa ou coisa assim, mas existe muita gente. E aí tem uma série de critérios que não são tão objetivos assim, no sentido de compreender, por exemplo, a possibilidade, a potencialidade daquele sujeito de conseguir não só sustentar aquele aluguel, né, e conseguir manter aquela casa, mas também de como é que ele consegue sair desse lugar, né? Que tipo de trabalho que a gente faz para que aquele sujeito não precise depender do aluguel social para o resto da vida? Para que ele possa, em algum momento, abrir mão daquele aluguel e ele mesmo voltar a pagar o próprio aluguel, né? E aí a gente se depara aí com uma série de questões estruturais mesmo, né? A gente está falando
de um Brasil que a gente tem milhares de desempregados e que eles só aumentam, né? Especialmente agora com a pandemia. Então, como é que a gente vai sustentar? Como é que a gente vai garantir isso, né? Que tipo de critério que se utiliza para a gente conseguir conceder esse aluguel social, né? Então, é uma discussão de um nível de complexidade que não daria para a gente sequer começar a debater aqui, né? Então, mas assim, é importante marcar, levantar essa bola, né? E como que vocês estão de parabéns pela importância do trabalho, pelo significado do trabalho, e mais do que isso, como que tem que ter um coração enorme e nervos de aço. Porque você precisa ter um coração grande para estar lá, mas aí você tem que se deparar com situações, que é o que a Carolina acabou de falar, onde você fala, e agora o que eu faço? Né? Então, assim, eu tiro o chapéu, eu não sei se eu teria esses nervos de aço, eu ia abraçar, ficar chorando o dia inteiro, com cada um. Então, vocês estão super de parabéns, que bom que existem pessoas assim, né? Com essa sensibilidade. E Roberta, até falando em sensibilidade, gente, eu já vou até incluir, já falar aqui para todo mundo que o próximo evento a gente vai falar disso, o lugar do sensível nas relações coletivas. E como que tem a ver com isso também, né? Com essa forma de ver as pessoas como um grupo, como um conjunto, como que a gente não é desconectado, como é que a gente precisa reaprender a conectar de uma forma saudável e efetiva. E aqui vocês deixaram estão pedindo aqui, a Carolina já deixou. Você colocou, Emily, seu e-mail? Coloquei, mas eu vou colocar de novo aqui no chat, porque acho que já passou. Vai passando rápido aqui. Está passando rápido, Eu coloquei o e-mail uma vez e coloquei o Instagram 2 vezes. Então, não sei se alguém não tiver pegado, me avisa que eu escrevo de novo. Coloquei agora Bom, de novo. meninas. Então tá. Aí porque tem gente que tem aula, então a gente precisa encerrar. Mas cheia de conteúdo já costurado, depois a gente já marca para continuar. Tá? Eu acho que dá para a gente tentar, dentro do sua, sei lá, uma ideia aí, né? De repente, fazer um curso de extensão, né? Sobre o SUAS. E aí a gente aproveita esse tempo que é entre aulas, de 1 hora mais ou menos, para a gente trabalhar o SUAS em pedacinhos. Depois a gente faz uma culminância e a costura. Aí eu fico pensando, Emily, você arranja sarna para se coçar, porque que horas você vai fazer essas coisas? Mas é porque a proposta é interessante, e eu penso que nesse tempo de atividades remotas, quanto mais a gente traz atrativos diferenciados e mais próximos da realidade, né, a gente atrai os estudantes e professores também, né? Porque e é uma época que as pessoas, elas estão mais aptas a escutar, porque estão em casa. Então, eu vejo assim, a riqueza de assuntos que a gente consegue trazer e como é que todo mundo fica realmente interessado, como que essa parte acabou sendo uma vantagem. Bom, gente, eu agradeço vocês demais. Vocês estão maravilhosas, tanto aqui no evento quanto no trabalho de vocês. Que bom que vocês existem. A Alicia está ali, a Alicia quase teve um treco de tanta felicidade de vocês estarem aqui. E, gente, vai para o YouTube, mas vai para o YouTube, demora um pouco, que eu não sei qual que é o processo, mas eu sei que demora para ir para o YouTube. E não esqueçam de assinar a lista de presença aqui, ó, que vai ter mais só uns minutinhos para assinar. Na verdade, a gente já passou, não vai ter quase nenhum minutinho. Corre aí, gente. Meninas, vocês querem falar então, alguma coisa? Não, eu só quero agradecer mesmo mais uma vez o convite, né, de vocês e de Alicia, né, que lembrou de mim e falou comigo. Eu sempre fico muito feliz de poder falar um pouquinho dessa experiência, né? Acho que o SUAS ainda
Alguém perguntou aqui no chat, eu vi uma pergunta falando sobre subnotificação na pandemia, né? E a gente não pôde responder. Eu acho que o SUAS em si mesmo é subnotificado, né? As pessoas conhecem pouco, a gente menciona pouco o SUAS, e é muito, muito importante. Infelizmente, numa época política de desmonte, né, a gente precisa fazer ver que existe um serviço, que existe um sistema, né, um sistema único como esse, que tenta dar suporte para as pessoas que realmente precisam desse suporte, né? Especialmente agora. Então, agradeço e estou disponível para os próximos convites, viu? Que eu já tô esperando por eles. Que bom, a gente agradece muito. Emily, você quer falar? Sim. Também agradecer mais uma vez, né? Dizer como é satisfatório estar num espaço como esse, como Carol fala, né? Falando desse trabalho, falando dessa intervenção, é muito interessante porque tem a especificidade do olhar, né, de cada um. Então, também, como Carol, já aguardo, né, os próximos debates. E aí, ainda que tenham outros convidados, gostaria muito de participar. E aí é bem legal pensar nos convidados dentro das vertentes, né? Das vertentes não, das proteções no SUAS. Então, qualquer coisa a gente também, eu já coloquei Carol no bolo, mas a gente também pode se juntar para pensar essas pessoas, quem poderiam ser também, para contribuir junto conosco. Ótimo, maravilhoso. Quando a gente já tiver, a gente avisa, tá, gente? Tem gente perguntando quando já que vai ser. Não tem marcado ainda. Quando marcar, a gente avisa. Gente, então um beijo. Boa noite para todo mundo. Boa noite para quem assistiu. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais.